Bem, olá a todos. Eu estou começando hoje um estudo a respeito das cartas paulinas, né, do apóstolo Paulo. Mas antes de começar, eu queria fazer um pequeno preâmbulo, né? O apóstolo Paulo, que antes, né, dele se converter para o cristianismo, ele chamava Saulo de Tarso, né? No hebraico, né, chamava Shaur, né? Shaur, né? Que é a forma mais arcaica, né? Porque Saulo é uma transliteração, né, para o português, né? Mas daí depois ele veio a se tornar é, Paulo, né? Porque Saulo era um perseguidor ferrenho, né? Dos antigos cristãos, né? Ele matava os cristãos, né? Porque ele era um fariseu, né? Da seita dos fariseus, né? Para quem não saiba, existiu na época de Jesus as seitas que eram mais conhecidas, né? Não sei se pode ter havido outras, né? Talvez, né? A história e a arqueologia não conta a respeito disso. Nada a respeito disso, né? Mas houve particularmente três seitas conhecidas, né? Que são os fariseus, os saduceus e os essênios, né? Os fariseus existia um pouquinho de discordância entre eles, né? Por quê? Porque os fariseus, eles acreditavam na ressurreição dos mortos, né? E os fariseus não. Os fariseus, eles não acreditavam na ressurreição dos mortos, né? E por isso que Jesus tem aquele debate lá, né? Entre os, entre os fariseus, né? Sobre, ai, a ressurreição não há. Mas eu não vou entrar aí em detalhes quanto a essa fala de Jesus, né? Porque o foco é Paulo, né? E por que eu vou começar pelo apóstolo Paulo? Porque o apóstolo Paulo, após a sua se tornar, após ele ser um perseguidor ferrenho dos cristãos, né? E ele se converter, né? Porque ele era um ferrenho perseguidor dos cristãos, né? E ele estava indo matar cristãos, né? Na estrada de Damasco, né? Com certeza tinha muitos soldados com ele, né? E nessa estrada de Damasco ele foi derrubado, né? Por meio de uma luz, né, que surgiu, né, em forma de coluna, né? E lá dentro dessa luz, né, diz o texto, né, que viu, né, Jesus, né, a voz de Jesus ou o próprio Jesus, né, fisicamente, né? Eu não sei descrever, né? O autor, né, também às vezes bíblico, ele não sabe escrever, né? Se ele viu Jesus, se não viu, né? Se foi uma visão, né? Não sei, né? E mas dentro dessa luz, né? Mas dentro desta luz, desculpa que caiu uma coisa aqui. Tô com uma água aqui, gente, ó. Beber, né? Enquanto isso, esse estudo. E mas retornando, né? É, após o nossa, onde eu tava, gente? Desculpa aí. Mas após ele. Aí, até perdi onde eu tava. Mas após a conversão, né, do apóstolo Paulo, ele viu, né, a luz, né, que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse, né, quem é o Senhor? Eu sou Jesus, né? Que Jesus é uma transliteração, né, do hebraico, né? Que na verdade o nome mais conhecido hoje é Yeshua HaMashiach, né? É claro que tem um pouquinho de discussão, né, a respeito, né, de qual que seria o nome verdadeiro de Jesus, né? Um fala que é Yahushua, Yahushua,
ou Yahusha, né? Tem muitos nomes, né, que atribuem ser o nome verdadeiro de Jesus, né? Mas vamos deixar como Jesus, porque ele é o Messias, né? Jesus mesmo, né? Ele que é o personagem principal da Bíblia, né? Jesus de Cristo, né? De Nazaré, né? Mas então, após isso, após ele ter essa visão, né? Essa voz, né? Que falou dentro de uma luz, né? Saulo, Saulo, por que você me persegue? Aí ele fala, quem é o Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues, né? A partir daí, ele ficou cego, né? Perdeu uma das visões e foi curado, né? Por Ananias, né? Ananias teve uma visão, né? Onde é, o próprio Jesus, né? Fala nessa visão para ir curar Paulo, né? E ele fala, e Ananias pergunta, mas Senhor, esse homem fez muito mal é, pelos santos em toda Jerusalém, matando, perseguindo. Você quer que eu cure esse homem, né? E Jesus fala para ele: deixais, né? Porque ele é um vaso precioso para mim, para pregar entre os judeus e os pagãos e os gentios, né? Porque o povo judeu, né? Os gentios eram um povo amaldiçoado, né? Um povo que não tinha comunhão com Deus, né? Mas Paulo, com a entrada de Paulo na Bíblia, ele quebra isso, né? Quebra essa excisão, né? Então ele se torna o apóstolo dos gentios, né? A partir disso, né? E ele se torna apóstolo, né? Prega em toda Jerusalém, né? Até tem um caso, né, que ele vai pregar, né, para uma moça. Vai ele e eu não me lembro o outro personagem, né? Não sei se é. Não me lembro se é Tito, não me lembro ao certo agora, né? Mas ele tá com um personagem, né? E ele caminha em toda a Jerusalém, né? Aí ele encontra uma moça, né? Onde tinha muitos súditos, né? Que contratava ela para fazer adivinhações, né? Para fazer adivinhações, né, do futuro, né, revelar, né? E lá ele cura essa moça, né, que sofria por um espírito, não sei, de adivinhação, né? E lá ele cura essa pessoa em nome de Jesus, fique curada e saia dela, né? Na verdade, ela não tinha um espírito, né, que estava nela que fazia assim, é, ela ter essas revelações, né? Na verdade, ela estava sofrendo pelas ideias da carne, né? E também pelo seu psicológico, né? É isso. Porque o lado carnal que faz a gente ter esse tipo de coisa, esse tipo de ideia, né? De adivinhar, né? Mas Paulo, nessa passagem, ele expulsou essa moça do poder de Jesus, né? Pelo nome precioso de Jesus, porque é um nome que está acima de todo nome, né? De Jesus Cristo de Nazaré, né? Mas aí então, depois dele continuar sua pregação, né? Pregar para os judeus, né? Ele tem uma discussão com os sacerdotes judeus, né? E ele, a partir daí, ele decidiu que não ia pregar mais para os judeus, né? Ele decidiu que ia pregar para os gentios, né? E é daí então que ele entra é, nessa, ele entra como um apóstolo, né? Dos gentios, né? A partir daí ele decide, né, quebrar essa rescisão, né, entre judeus, gregos, gentios, né? Porque os gentios somos nós, né? Apesar que na época do Brasil, né, a época do Brasil ainda não era descoberto, né, na época bíblica, né? O Brasil ainda não era descoberto. Talvez dizem, né, um livro aí diz que Salomão veio a navio aqui, né,
pesquisar o país, né? Mas o continente, né? Mas também talvez não chegou ainda a habitar, né? Aqui. Talvez exista ou não, né? Algumas fontes, né? De livros, né? Terceiros, né? Que Salomão, Davi esteve aqui na Terra das Américas, né? Não é certeza disso. Eu estou trazendo uma fonte que eu ouvi falar, né? Que talvez Salomão ou Davi mandou pessoas para cá no redor, assim, né? Na, na praia, assim, para atrás de alguma coisa que ele poderia saber a respeito, né, daqui, né? Ou trazer alguma coisa, né, para Jerusalém, né? Mas eu não tenho essa informação, não é correta, né? Eu estou falando assim o que eu ouvi falar. Então não posso garantir nada, né? Mas a partir da, retornando ao que eu falei, Paulo a partir daí quebrou para os judeus e decidiu pegar para os gentios, né? E ele começou pelo povo romano, né? É por isso que a primeira epístola dele se chama, vamos ver aqui, Epístola do Apóstolo Paulo aos Romanos, né? E aqui tá prefácio e saudação. Paulo, vamos começar a ler? Primeiro versículo. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo e separado para o evangelho. Aí eu expliquei, né? Aquilo lá que eu expliquei, né? Desculpa que essa câmera tá tremendo muito, né? Porque eu não tô tremendo não, tá tremendo mesmo, né? Então, aquilo que eu te expliquei. Depois ele teve aquela confusão com os sacerdotes judeus, ele parte para os romanos, né? E foi separado, né? Para o evangelho, né? É daí que começa o que lá para frente em Efésios 2:8, ou até também em Gálatas, vai falar sobre o evangelho da graça, né? É isso que Paulo veio anunciar aqui, né? Mas vamos continuar? Apóstolo separado para o evangelho, né? Separado para o evangelho, o qual antes prometeu pelos seus profetas nas santas escrituras, acerca de seu filho que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne. Porque Jesus teve a descendência de Davi, né? É por isso que ele era o Messias, né? Então, ele era filho de Maria, né? Através do Espírito Santo, que diz as Escrituras. Mas tem outra vertente que fala que Jesus e que Jesus é filho de José, né? Então, existe essa segunda versão que diz que Jesus e Maria tiveram um filho que seria Jesus, né? Mas vamos ficar com a primeira opção, que Jesus foi concebido pelo poder do Espírito Santo, né? Porque também Maria tem essa descendência também com Davi, né? De Davi também, né? Mas não vamos entrando nessas polêmicas não, né? Vamos debatendo, né? Eu peço que vocês também debatam no comentário, né? Estou aberto a todo tipo de ideia, né? E declarado Filho de Deus, em poder, segundo o Espírito da santidade, da santificação, pela ressurreição dos mortos. Aqui já fala da ressurreição dos mortos, que Jesus ressuscitou.
após o terceiro dia, né? Jesus Cristo, o nosso Senhor, pelo qual recebemos a graça e o apostolado. Aí já começa, né? Falando da graça, né? Para a obediência da fé entre todas as gentes pelo seu nome, entre os quais sois também vós, chamados para ser de Jesus Cristo. Todos os quais estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos, graça a vós e paz. Paz de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Aí já começa Paulo falando da graça, né? Que Deus concedeu a paz de Deus e de nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Ele detalha o Pai, né? Que é Deus, o Criador, né? E depois o Senhor Jesus Cristo. Porque ambos são uma união, né? Deus, o Pai, e Jesus Cristo. Não é mesmo? É uma coisa assim muito emocionante, né? Ler essas passagens, né? Acho que eu vou parar aqui, gente. Eu acho que tá dando 16 minutos, né? Quase 17 minutos. Mas vou continuar no próximo vídeo falando sobre isso e continuar os outros versículos. Por enquanto é só. Muito obrigado.